Uma boa noite a todos. Boa noite, segunda-feira, dia 5 de setembro. Ei, Cris. Boa noite, querida. Boa noite, Gisele. Feliz por vocês estarem aqui. Então, uma boa noite, 5 de setembro, mais um dia que a gente se encontra aqui no Gotas de Luz, com o propósito, né, da gente semear as mensagens, né, as mensagens do Pai, para que a gente possa, assim, distribuindo a boa nova e aprendendo junto, que a gente possa melhorar as vibrações desse planeta, que a gente possa crescer todos juntos, né? Boa noite, Maiara, seja bem-vinda. Bom, hoje, a mensagem que a gente escolheu para hoje, boa noite, Guilherme, que a gente escolheu não, né? A gente abriu o acaso e saiu uma mensagem, é desse livro aqui, do Vinha de Luz. O Vinha de Luz, a mensagem número 125, para quem tiver, e quem não tiver é só colocar no Google lá, e depois eu vou deixar ela aqui na postagem, a mensagem 125, e ela traz o título de O Senhor Mostrará. E eu abri o acaso, na hora que eu comecei a ler, nada é por acaso, porque é uma mensagem assim, que vem falar um pouco, né, sobre Paulo, e é uma história muito bonita. Então vamos lá. Ele começa assim: o Senhor mostrará. E ele começa com um versículo do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E o Emmanuel vem trazer a reflexão dele a respeito dessa passagem. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Então aqui ele já mostra, né, que ele chama Ananias e pede que Ananias vá em socorro de Paulo. Na verdade era Saulo ainda, né, porque ele não tinha se convertido. E o Saulo foi, né, a Damasco, porque Saulo era um perseguidor dos cristãos. E ele foi em busca, né, desses cristãos, porque ele era contra o cristianismo, contra os cristãos. E em especial ele foi atrás de Ananias, porque Ananias foi quem apresentou, vamos dizer assim, o Cristo para Abigail, que era a noiva de Saulo. Boa noite, Elaine. Então, quem não leu ainda, tem um livro que chama Paulo e Estevão, que vem falando da conversão, né, de Saulo. É um livro maravilhoso que Emmanuel traz do Chico, que Emmanuel traz toda a trajetória de Paulo. É muito bonito, rico em detalhes, que vale a pena a gente ler e reler. E ele continua: digna de nota é a observação de Jesus recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e muito importante a determinação de Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino Paulo, em troca prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, portanto, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres.
Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Então, essa mensagem, ela traz a história, né? Quando Saulo sai para Damasco para perseguir os cristãos e na estrada de Damasco ele tem uma visão de Jesus, né? A aparição de Jesus. E ele, na hora que Jesus aparece para ele, lógico, convém ressaltar aqui que Jesus já estava desencarnado, ele cega-se, ele fica cego naquela hora e ele cai do cavalo, literalmente caiu do cavalo. E na mesma hora ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus fala para ele que ele entra em Damasco e aguarde, né, que ele irá, vamos dizer assim, vou falar com as minhas palavras, irá mandar para ele o que ele deveria fazer, como ele deveria agir. E assim Jesus chama Ananias e Ananias diz: eis-me aqui, Senhor, porque pelo pensamento, ele nem precisou chamar, Ananias já apareceu e diz: eis-me aqui, Senhor. E Jesus então diz para Ananias entrar em Damasco e ir ter com Paulo, e Ananias se assusta, porque ele falou: mas Jesus, como assim, né? Eu fico imaginando aqui na minha linguagem, naquela época. Ele está atrás de nós, ele persegue os cristãos. Como assim eu vou lá, né? E tem aqui, vou ler na própria Bíblia, eu vou ler o que ele diz. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele faz aos seus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos que os invocam em teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse homem é o instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista. Aí, aqui a gente dá uma paradinha e pensa assim, né? O que é a confiança? Esse é a fé, né? A fé é a confiança. Ananias, a confiança que ele teve em Deus, porque eu fico imaginando que se fosse um de nós, ia falar: eu vou lá nem a pau, de jeito nenhum que eu vou lá. Esse homem está perseguindo a gente, não vou não. E aí Jesus fala para ele: esse é o homem que eu escolhi como instrumento, né? Como instrumento para propagar, né, a sua obra. E Ananias não teima e vai. E se encontra, impõe as mãos e cura Saulo. E o Saulo é tomado de alegria. E ali começa então, ali é a conversão de Saulo, que venha depois a adotar o nome de Paulo. E aí a gente para pensar, quando diz aqui, nos mostra assim, né? O Senhor mostrará. E ele nos diz aqui que, quer ver?
Aqui ele nos diz: semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Porque nós estamos aqui, né? Muitos com a nossa trajetória, com as nossas dificuldades ainda, mas não é preciso, né? A visão de Jesus, porque ele se utiliza dos instrumentos, né? Como ele usou Ananias como instrumento e mandou que ele fosse até Saulo, assim também, né? São aquelas pessoas que surgem no nosso caminho no dia a dia, situações que acontecem. Aquilo que eu sempre falo, às vezes uma postagem, né, que a gente lê ali no Instagram, às vezes uma frase que você está andando na rua, você vê, são as inspirações, são os instrumentos que Jesus se utiliza para comunicar com a gente. Então, aqui, o Saulo, quando, né, ali naquela situação, ele cai e diz: Senhor, que queres que eu faça? Será que a gente também age assim? Porque será que a gente, assim, realmente, diante de uma situação, a gente diz: Senhor, que queres que eu faça? Porque numa prece, muitas vezes, a gente às vezes, né, utiliza a oração como meio como um petitório, né? Pedindo, pouco agradecendo e pouco louvando. Mas a gente não deve, eu pelo menos penso assim, que a gente não deve, por exemplo, quando a gente está passando por uma turbulência, por uma aflição, pedir, né? Ai, tira isso de mim, tira essa doença de mim, tira esse peso, essa dificuldade que eu estou passando. Não, a gente deve pedir, porque a gente sabe que nada é por acaso, que aquilo que a gente passa tem um objetivo de estar ali para nos ensinar, porque muitas vezes são as escolhas erradas, né? Eu sempre falo isso que a gente faz, então aquilo vem para nos mostrar aonde a gente está errando e qual o caminho que a gente deve aprender com aquilo. Então, quando a gente passa por uma situação, a gente tem que, nas nossas orações, pedir somente força, coragem, sabedoria, entendimento para passar por isso. E aí, diante dessas situações corriqueiras que a gente passa, a gente tem que lembrar de Paulo, né? E diante das dificuldades, boa noite, Nelson, seja bem-vindo, boa noite, Sérgio. E diante dessas situações a gente falar: Senhor, amigo Jesus, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Como queres que eu faça? Como queres que eu haja diante dessa situação? É agir como Paulo, né? E agir como Ananias, confiando em Jesus, foi ao encontro daquele que era um perseguidor, daquele que estava ali mais em busca de Ananias, em especial na busca de Ananias, porque Ananias foi quem converteu a noiva de Saulo, a Abigail. Então, se fosse nós que teríamos que encontrar, né, com algoz nós, com alguém que está nos perseguindo, que quer nos matar, será que nós iríamos? Quer dizer, a confiança, quando Jesus disse: vá, porque esse é o homem, que é o vaso, né, que vai ser aquele que ele vai sofrer, mas que ele vai para se purificar, né, e para espalhar a boa nova, para fazer nascer a igreja no sentido de igreja mesmo. Ele foi. Ele não teimou, ele confiou no que Jesus estava falando, ele confiou e foi. Então, quando ele diz aqui
que todos os dias, né, aqui, na de cá, semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres, quantas pessoas às vezes são colocadas no nosso caminho com a intenção de nos ajudar, de trazer alguma mensagem, né, do Pai. Quantas vezes, às vezes a gente sai de casa, tá com um problema, de repente encontra com uma pessoa, né, por acaso, e de repente numa conversa aquela pessoa nos traz uma informação. Eu vou contar um relato aqui de uma pessoa que ilustra bem essa situação. Há muitos anos atrás eu conheci uma senhora e ela tem um filho que tinha um problema seríssimo. Já tinha passado por todos os médicos que ela conhecia, já tinha passado. E a gente é aqui na cidade do interior, né? Bem no interior de Minas. Ela já tinha ido a vários médicos em cidades maiores e ninguém descobria o problema do filho dela. Um dia, ela entrando no elevador, por um acaso, ela vê duas pessoas conversando no elevador e falando de um médico falou de um médico que operou uma pessoa numa situação e ela ligou as antenas e percebeu que a situação era a mesma do filho dela. Ela pediu licença e pediu desculpas por se intrometer, mas que ela precisava de saber quem era esse médico, porque ela passava por uma situação. Eu estou falando que eu estou aqui no interior de Minas, cidade pequena, Leopoldina. Essas duas pessoas, ela estava numa cidade que é aqui próxima, que é uma cidade um pouco maior, que é Juiz de Fora. Essas pessoas, ela estava lá, esses dois eram dois médicos, me parece, falaram assim, isso é lá em São Paulo. E falou, olha, eu sei que na hora a pessoa que estava acompanhando ela ficou indignada, achou assim uma falta de educação, de propósito ela se intrometer naquele assunto, pois ela naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Ela conseguiu entrar em contato, conseguiu marcar uma consulta em São Paulo. E eu sei que o filho dela ele foi diagnosticado, ele foi operado, a cirurgia foi filmada para que pudesse depois ir para a USP, para as universidades, servir, né, de aprendizado, de conhecimento. E é uma cirurgia que durou assim, eu vou chutar, ainda vou chutar baixo, que eu lembro que foi muito tempo, foi coisa de 16 horas mais ou menos. E o que isso quer dizer? Quem eram essas pessoas que estavam no elevador em que essa senhora entrou por um acaso, porque ela entrou, ainda tem esse detalhe, ela entrou no prédio errado, era para entrar num prédio, ela entrou em outro. E entrou no elevador, já voltando para ir para o prédio certo. E ela encontra com essas duas pessoas. O que isso vem nos mostrar? Exatamente isso que a mensagem nos mostra. Que semelhantes operações espirituais acontecem, que Jesus se utiliza de pessoas, de coisas, exatamente, Cris, de coisas, de pessoas para nos mandar as diretrizes que a gente tem que seguir, a direção correta. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, Senhor, o que queres que eu faça? A primeira resposta é a resposta que Jesus está mandando para nós. Muitas vezes né? Quando a gente tem um conflito em família, o que queres que eu faça? A resposta vem instantânea. É Jesus ali nos respondendo. Acontece que muitas vezes, por rebeldia nossa, a gente se esquiva, a gente deixa de lado, a gente não é como Ananias, né? Que escuta e vai fazer o que o mestre lhe pediu que fizesse. Então essa mensagem nos traz uma reflexão muito profunda. A mensagem é o Senhor mostrará, Ele nos mostra a todo instante. A gente tem o livre-arbítrio, sim, né? A nossa liberdade de escolha, até certo ponto. Porque a gente é impulsionado por uma força grande
que nos mostra sempre a melhor decisão, o melhor caminho, que é o amor de Deus, que é o amor de Jesus. Agora, por rebeldia, às vezes a gente se esquiva. Só que, apesar do nosso livre-arbítrio, tem uma hora que ele nos coloca no caminho, né? Ele tira, né? Ele manda alguma coisa nos mostrar e a gente volta pro caminho. Que muitas vezes é o que a gente fala, a dor. Mas a dor, a gente estava conversando sobre esses dias, né? Foi até com a Gisele, que está aqui com a gente. Sobre isso, porque tem muita gente que fala assim, o mundo, esse mundo de provas e expiações é a dor prevalece. Então fica parecendo que nós espíritos fazemos apologia à dor, né? Ao sofrimento. A dor, ela faz parte do nosso estágio evolutivo porque nós fazemos escolhas ainda erradas. Então a dor vem para nos mostrar. É igual o GPS, quando eu saio da rota, ele me redireciona para o caminho certo. A dor nos redireciona, esse é o objetivo dela, nos redirecionar para o caminho certo. Agora, se a gente não se rebela, se a gente não tem as escolhas erradas, não há necessidade da dor. Agora, a dor, gente, ela ainda é necessária? Sim, mas o sofrimento é opcional. Essa é a diferença. Chico, ele é um exemplo vivo de que ele passou por tantas dificuldades, por dores, por doenças. A gente não via Chico sofrer, se rebelar, se descabelar, se desequilibrar. Então, o título da mensagem, que ele fique bem vivo na memória da gente, né, para reflexão da noite, que o Senhor, ele nos mostrará e ele nos mostra todos os dias qual é o caminho. Ele nos mostra através de mensagens, através de músicas, através de uma leitura, através de um amigo, através de um desconhecido. Mas a gente não fica sem resposta. A resposta sempre vem. Basta ter olhos e ouvidos de ouvir. Então, assim, fique para nossa reflexão, né? Aqui, ó, no final ele diz: imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho. Ele nos mostra qual que é o caminho, qual que é o trabalho, né? Qual que é a nossa missão, o nosso propósito, que muitas vezes a gente traça lá, mas quando chega aqui a gente esquece. Ele nos mostra que nós tenhamos sabedoria. E para ter sabedoria é preciso a gente criar uma sintonia melhor, é preciso a gente ampliar o nosso sinal de Wi-Fi, né? De conexão com o divino. É isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria trazer. E para quem não leu ainda o livro Paulo e Estevão, ali relata a conversão a conversão de Paulo, que ele era Saulo e se transformou em Paulo depois que ele começou a seguir o Cristo. Quer dizer, de perseguidor, ele passa a ser um instrumento maravilhoso do Cristo. Então, assim, vale a pena ler. Eu li e vou reler. Quando saiu essa mensagem hoje, eu falei, eu vou reler o livro. Então, assim, vale a pena muito. Quem não conhece, quem conhece, reler, porque é muito conteúdo. É uma história que nos faz pensar muito, né? A gente tem mania de achar que esses ícones, né, que esses avatares, tá muito longe de nós. Mas é possível, né, que todos nós façamos a nossa conversão, que nós façamos a nossa reforma íntima. A conversão é a nossa reforma íntima, que tanto é falado. Então, assim, um beijo no coração de todos. Muito obrigado por estarem aqui na minha companhia. Que vocês me permitem todos os dias estudar um pouquinho, aprender, porque quando eu estou falando, eu estou mais uma vez falando para os meus ouvidos que necessita desse aprendizado. Então, assim, é a reflexão que fica para hoje e a minha gratidão por vocês estarem aqui todos os dias. E se gostaram,
compartilhem, compartilhe o nosso canal, siga, indica para os amigos, para que a gente possa levar essa boa nova a muitas pessoas que precisam, tá bom? Um beijo no coração de todos. Até daqui a pouco, que hoje é dia de palestra pública lá na Fraternidade, na FEX, Fraternidade Espírita Chico Xavier, para quem não, a gente carinhosamente chama de FEX, mas é Fraternidade Espírita Chico Xavier. Às 19 horas a gente tem a palestra pública e vai ser transmitido aqui ao vivo, tá bom? Um beijo, obrigada mesmo. Tchau.